Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos trabalhar, nós vamos evangelizar, nós vamos orar, nós vamos jejuar por essa causa, amém? Aleluia. Então, queridos, olha, continuando a nossa série de mensagens, uma questão de honra. Hoje nós queremos compartilhar uma palavra acerca da honra ao Senhor pelo contentamento. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, dos versos 10 a 14. Filipenses, capítulo 4, dos versos 10 a 14. Filipenses 4, de 10 a 14. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque eu esteja necessitado, porque aprendi, diga comigo, aprendi a viver contente e em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como também de ter fome, tanto de ter em abundância, como passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas minhas aflições. Aleluia, glória a Deus, amém. Thomas Watson, ele disse assim: não há melhor antídoto contra cobiçar aquilo que é dos outros do que satisfazer-se com o que é seu. Muitos de nós somos dominados no nosso viver pela compulsão do ter. Parece que nós nunca estamos contentes com aquilo que temos. Nós estamos sempre a desejar algo mais. E eu quero que você já comece a entender comigo que desejar algo mais não é nada errado, desde que não haja um descontentamento no nosso coração por aquilo que temos. Nós precisamos de contentamento em nossas vidas. E a palavra de Deus, ela nos ensina que o contentamento, o estado de estar contente, pleno, satisfeito, é uma virtude do cristão verdadeiro. É uma virtude do cristão genuíno. Agora nós vamos observar que o contentamento, irmãos, ele se aprende. O contentamento, ele não é natural à natureza humana, uma vez que essa é caída por consequência do pecado. Então, o que é que isso fala para nós? O contentamento é uma virtude que nós devemos desenvolver. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela, diga: o contentamento é uma virtude que você deve desenvolver. Quando nós nascemos de novo e somos feitos novas criaturas em Cristo Jesus, precisamos entender que o contentamento, ele não aparece imediatamente ao novo nascimento. Mas o contentamento é algo que vai sendo desenvolvido na vida cristã. Quando nós observamos o contexto dessa afirmação feita por Paulo, nós percebemos aqui que ele se encontrava em tribulação. Paulo, ele se encontrava
em circunstâncias que eram adversas na sua vida. E dentre elas o texto deixa muito claro que Paulo ele passava por necessidades materiais, ele estava tendo faltas, havia escassez. E diz o texto então que houve uma intervenção, houve uma ajuda, houve um auxílio, uma mão se estendeu para abençoar a vida de Paulo, e essa ajuda se deu pela igreja de Filipos. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que o texto deixa muito claro para nós que em momento algum, mesmo diante da escassez, mesmo diante da falta, mesmo diante da necessidade, você percebe Paulo murmurando por conta da sua privação. Antes, pelo contrário, ele declara que aprendeu a contentar-se. Sabe, no mundo como o que nós temos vivido, de tantas necessidades, de tantas faltas e até mesmo de tanta injustiça, nós vamos passar por privações, nós vamos padecer necessidades, e em situações assim é muito natural que nós nos inclinemos a estar descontentes, a estarmos desanimados, a estarmos de fato cabisbaixos. Mas Paulo declara que ele aprendeu o contentamento. E se Paulo aprendeu o contentamento, irmãos, é porque ele não possuía. É algo que ele adquiriu, é algo que foi desenvolvido. Então essa verdade, ela traz uma esperança para mim e para você. Porque se por alguma razão nós testificarmos que não há contentamento no nosso coração, seja em que área for da nossa vida, assim como Paulo pôde aprendê-lo, nós também podemos aprender, amém? E como foi que Paulo aprendeu o contentamento? Em meio à falta, em meio à necessidade, em meio à escassez. Entendamos uma coisa, são em circunstâncias assim que Deus ele trata conosco. Então, circunstâncias que muitas vezes nos parecem ser adversas, na verdade muitas vezes é nela que Deus vai tratar conosco. A palavra de Deus ela nos ensina, nós estivemos vendo isso aqui ontem na nossa escola de discípulos, que muitas vezes aquilo que nós estamos construindo na nossa vida, e essa construção ela não está firmada na rocha que é Cristo, ela será abalada. E ela será abalada não porque o Senhor é contra nós, mas ela será abalada porque tudo aquilo que é abalável precisa ser abalado para que somente aquilo que é inabalável permaneça. Então, diante de situações assim, o Senhor ele trará contentamento para o coração daquele que se inclina para aprender do Senhor. Então deixa eu dizer uma coisa para você, contentamento fala sobre uma alegria interior. Contentamento fala sobre algo dentro de nós. E Paulo nos ensina que a alegria em Deus, ela independe do que acontece do lado de fora. Ela independe das circunstâncias e ela deve estar presente em toda e qualquer situação. E deixa eu dizer para você, irmão, não é fácil. Porque muitas vezes parece que as circunstâncias ao nosso redor, elas querem nos engolir. É como se elas quisessem de fato aniquilar a nossa vida. E aí Paulo vai trazer esse grande ensinamento para nós. Paulo, ele aprendeu que não são as circunstâncias que devem reger os nossos sentimentos, mas a nossa confiança no Deus da nossa vitória, irmãos. E Paulo pôde aprender isso. Paulo pôde aprender, ele aprendeu que Deus é maior do que os nossos problemas. Você pode dizer amém? Mas que não somente isso, mas que Ele intervém neles, irmãos. Sabe, é comum quando nós estamos em situações assim na nossa vida, muitas vezes nós queremos agir, e muitas vezes nós queremos agir na força do nosso braço,
na sabedoria do nosso conhecimento. Muitas vezes nós queremos agir pelo impulso, nós queremos uma solução. E Paulo nos ensina que nós precisamos ter contentamento, precisamos ter uma alegria interior, ainda que do lado de fora tudo pareça estar vindo contra nós. Então Paulo diz: olha, eu tenho experiência, eu passei por situações de falta, de escassez, como também de fartura e de abundância, e eu aprendi a me contentar em todas elas. Eu tanto sei ter muito, como eu também sei não ter nada. Eu tanto sei ter abundância, como ter escassez. Eu aprendi a me contentar. O que é que nós percebemos aqui, irmão? Nós percebemos alguém que é íntegro. Quando nós falamos de integridade, nós estamos falando de inteireza, de alguém que é completo, de alguém que não é, partido, alguém que não é pela metade. Paulo está dizendo assim: olha, quando as coisas estiverem muito boas, elas estiveram muito boas na minha vida, eu não me contentava nelas, mas eu me contentava no meu Deus. Por que ele ensina isso para nós? Porque quando as coisas estiverem muito boas, se nós nos contentarmos nas coisas muito boas, quando elas faltarem da nossa vida, o que será de nós? E Paulo disse: olha, eu sei não ter nada, e eu também sei ter muito. Eu sei o que é estar abastecido, mas eu também sei o que é passar fome. E em toda e qualquer situação, eu aprendi a me contentar. Paulo disse assim: olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Muitas vezes essa é uma expressão tão mal compreendida nas Escrituras, porque quando muitas vezes, sem observar o contexto da palavra, e alguém já disse, né, que todo contexto, né, que toda palavra fora de um texto fora do contexto vira pretexto. Muito obrigado, meu pastor. É exatamente isso. Então muitas vezes as pessoas pegam essa palavra que diz assim: olha, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, então eu posso tudo, eu vou fazer e acontecer. Quando na verdade Paulo está dizendo assim: eu posso passar pela necessidade, eu posso passar pela dificuldade, eu posso passar pela escassez, eu posso passar por qualquer situação, Ele está comigo. Amém? Eu posso vencer qualquer uma dessas realidades. Então, irmãos, o que as Escrituras mais ensinam no que tange às coisas materiais é que nós devemos viver com contentamento. O nosso coração, ele não pode ser aprisionado pela ganância. Nós não podemos viver aprisionado pelo desejo de ter. E como eu disse, olha, não há nada errado em nós desejarmos ter, mas nosso coração não pode estar preso nisso. Mas nós precisamos ser sustentados pelo contentamento. Nós precisamos aprender a nos contentar. Sabe, alguém disse certa vez que se você não consegue ser grato por aquilo que você tem, você nunca verá o milagre da multiplicação na sua vida. A Bíblia diz que quando Jesus ele estava reunido com uma multidão ensinando, e já era tarde, e ele chama os seus discípulos e diz assim: olha, dê-lhes de comer, porque eles não têm o que comer, e eles não podem mais voltar pelo caminho, porque senão eles vão se perder, eles vão ficar pelo meio do caminho, vão ficar no deserto. E a Bíblia diz que ele diz assim: Senhor, como é que nós vamos alimentar uma multidão como essa? É muita gente. E aí Jesus diz assim: olha, o que é que vocês têm? E aí um menininho tinha 5 pães e 2 peixinhos. Irmão, aquele menininho estava garantido. Você já parou para pensar nisso? Ele poderia se alimentar e se garantir até o dia que vem, até o próximo dia. Mas a Bíblia diz que ele abriu mão daquilo para que uma multidão pudesse ser alimentada.
Sabe, nós vivemos hoje num mundo completamente egoísta, onde nós só olhamos para nós, onde só importa aquilo que é nosso. Mas aquele menino, ele abriu mão, ele entregou, ele deu, ele se contentou. E a Bíblia diz que quando Jesus pega aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, talvez se fosse você, o que é que você diria? Tem gente que às vezes chega, irmãos, assim, só tem cuscuz para comer nessa casa. Só tem isso, de novo, outra vez, mais uma vez. Ah, mas fulano, na casa de fulano tem isso e tem aquilo. Se você não consegue ser grato pelo cuscuz que você tem para comer todos os dias, você não vai ver o bolo de fubá chegando na sua mesa, irmão. Porque somente aqueles que são gratos por aquilo que têm é que veio o milagre da multiplicação na sua vida. A Bíblia diz que Jesus pega aqueles 5 pães e os 2 peixes e ele ergue para o céu e ele diz: Pai, eu te dou graças. E a Bíblia diz então que ele disse para os seus discípulos: agora deem de comer. Irmãos, eu fico tentando imaginar como era esse milagre. E eu fico tentando assim, porque a Bíblia não revela. Será que o peixe já saía ali, né, assadinho, fresquinho na hora assim? Mas o fato é que uma multidão, mais de 5.000 pessoas, irmãos, comeram daquele pão e daquele peixe, porque houve contentamento. Nós precisamos aprender a ter contentamento. Você pode dizer amém? Lá em Hebreus capítulo 13, verso 5, a palavra do Senhor diz assim: que a vida de vocês seja isenta da avareza. Contentem-se com as coisas que você tem, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Amém? Tira, irmão, o teu coração da avareza. Tira o teu coração do desejo de ter aquilo que o teu irmão tem. O Senhor não se agrada dessas coisas. Isso é pecado, diz a palavra do Senhor. Se você não consegue se alegrar com a bênção do seu irmão, mas você inveja, você queria ter aquilo que o teu irmão tem, você precisa se arrepender, porque não há contentamento nisso. E o Senhor está dizendo assim: olha, tira o teu coração da avareza, isenta o teu coração da avareza, contenta-se com aquilo que você tem. Ah, só tem ovo para comer, né? Senhor, que ovo extraordinário, que gema é essa, meu Deus? E ainda vem dupla, né? Tem alguns que vêm, né? É dupla, a porção é dobrada, irmãos. Que mistério é esse nesse ovo? Seja grato, contente-se com aquilo que você tem, porque o Senhor disse assim: ei, eu jamais vou deixar você. Eu vou estar com você, amém? O Senhor tem prazer em estar no meio daqueles que têm contentamento, irmãos. Então tira o teu coração de toda e qualquer possibilidade de avareza, amém? Sabe o que é que acontece quando muitas vezes, irmãos, você não dá o seu dízimo, você não dá a sua oferta, ou você não abençoa aquele que Deus está mandando você abençoar? É porque há avareza no seu coração. E sabe, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus prova o nosso coração. Às vezes eu digo assim: Senhor, por que o Senhor só manda eu abençoar na hora que eu estou mais duro? Você bota um dinheiro assim no bolso, não é muita coisa não, mas você bota lá, aí assim, é tudo que eu tenho. Aí o Senhor diz: já perdeu, não é seu,
Mas você fica naquela guerra, né? Senhor, mas se eu der, como é que vai ser? Como é que será? E o Senhor vai falando para o nosso coração, dizendo: deixa de ser avarento, eu vou estar com você. Nós precisamos aprender, irmãos, a ter contentamento. Nós precisamos aprender. A palavra de Deus, ela também diz para nós, olha, lá em Romanos capítulo 12, verso 16, diz assim: tenham o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes e não sejam sábios aos vossos próprios olhos. Amém? Solidariedade. Nós precisamos ser solidários, irmãos. Nós precisamos abençoar. Muitas vezes nós precisamos nos comprometer. Sabe, se o evangelho que nós conhecemos, ele não nos compromete com a vida do nosso irmão, então olha, há alguma coisa equivocada nesse evangelho. A Bíblia está dizendo, olha, seja solidário com o seu irmão, abençoe o seu irmão, ajude o seu irmão, estenda a sua mão para o seu irmão. Lucas capítulo 3, o verso de número 14. A palavra do Senhor diz assim, olha: também os soldados lhe perguntaram: em nós, o que nós devemos fazer? E ele lhe disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Você já parou para notar que muitas vezes existem aqueles que amaldiçoam o salário que recebe? Isso é uma miséria, isso não dá para nada. Como é que se pode sobreviver com uma miséria como essa? E o Senhor está dizendo: tenha contentamento, seja grato, porque eu tenho abençoado sua vida. E Ele muitas vezes quer fazer até mais, mas nós o impedimos. O contentamento, irmãos, é o oposto do amor ao dinheiro. Muitos dos nossos desvios de conduta, eles se originam na falta de contentamento. Porque você não tem contentamento, o teu caráter, ele é desvirtuado. Muitas vezes você mente por falta do contentamento. Você mente. Quando nós temos contentamento, nós temos humildade no nosso coração. Quando nós temos contentamento, nós temos reconhecimento de que Deus é Deus na nossa vida, irmãos. Quando nós temos o contentamento, nós vemos o milagre dele na nossa vida. Nós precisamos permitir que Deus reformule os nossos valores. O nosso valor tem que estar em Deus. O nosso valor, ele tem que partir do nosso interior e não nas coisas que são exteriores, porque olha, elas vêm e elas vão. Nós temos que ter limites nos nossos anseios. Quando nós queremos muito alcançar o que não podemos, é porque nós já entramos no território da ganância. Sabe, aquelas pessoas que parece que elas vivem fora da sua realidade. Elas querem tudo o que não é delas. E elas não conseguem se satisfazer e se alegrar com aquilo que têm. Quando nós queremos, irmãos, quando o contentamento é algo que nós aprendemos ouvindo a palavra de Deus e remodelando os nossos valores a ela. Seja grato, amém?
É muito importante entender que o contentamento não está ligado à falta de condições para uma vida digna, mas é uma carência contínua. Olha, não é uma acomodação, mas é saber esperar até que as circunstâncias mudem, irmãos. Contentamento não é você ser acomodado. Não é aquela coisa de você dizer, tem isso aqui mesmo. Não é fatalismo, irmãos. Mas é você dizer, Senhor, eu sou grato, porque hoje o Senhor me deu um prato de cuscuz com ovo para eu comer. O Senhor sabe que eu estava querendo uma pizza, mas eu sou grato pelo cuscuz com ovo. E hoje eu não posso, mas quem sabe amanhã. Você está me entendendo? Mas não é você desprezar aquilo que Deus está dando porque você não tem aquilo que você quer. É você saber esperar até as circunstâncias começarem a mudar. Contentamento não é falta de sonho, irmãos. Contentamento não é comodismo, é não ambicionarmos coisas altas, mas nos acomodarmos aos humildes. É isso que diz a palavra do Senhor. Paulo diz assim, olha, eu sei passar por escassez, como eu também sei ter abundância, irmão. Paulo está dizendo assim, olha, se eu estiver passando pela necessidade, eu vou dando glória a Deus. E se eu estiver também passando pela abundância, eu vou dando glória a Deus. Ele diz assim, olha, a glória que eu dou ao Senhor independe da circunstância que eu passo. Eu aprendi a me contentar nele, ele não me falta, ele está sempre comigo. Amém? E ele está declarando aqui, olha, que ele não é nem um murmurador, nem um esbanjador. Ele vive na medida correta. Sabe aquela pessoa que não sabe ganhar dinheiro? Porque quando ela ganha dinheiro, ela já quer gastar logo tudo. Ela ganha hoje e perde tudo amanhã. Paulo está dizendo assim, olha, eu sei não ter nada, mas eu também sei ter tudo. E é importante nós aprendermos isso. Então é aprendermos a ter contentamento. Se você é aquele tipo de pessoa que quando você começa a ter muito, você começa logo a desperdiçar tudo, isso demonstra que você não tem contentamento. Então nós precisamos aprender a estar contentes. O contentamento vem do quebrantamento interior. Aqui dentro, olha, é necessário se despir da ganância, da avareza e caminhar em desprendimento. Dizer, Senhor, eu estou muito grato porque hoje o Senhor está me permitindo desfrutar o melhor momento da minha vida em abundância. Mas se amanhã o Senhor mandar me desfazer de tudo, eu vou continuar o mesmo diante do Senhor. Os meus valores não mudaram porque minhas posses aumentaram. Eu vou continuar sendo a mesma pessoa, falando do mesmo jeito, estando no mesmo ambiente. Eu não vou agora mudar porque a minha conta bancária mudou, mas eu vou continuar tratando da mesma forma. E ainda tratando mais, ainda abençoando ainda mais, amém? Então olha, no que é que consiste a vida? Irmãos, a Bíblia vai nos ensinar que viver para enriquecer é insensatez. Porque a riqueza do homem consiste em ser rico para com Deus. O Senhor Jesus disse muito sabiamente para a sua igreja, olhar, juntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói. Porque Ele está ensinando para nós, olha, aqui nesse plano, irmãos, tudo se vai. Nós acompanhamos aí, né, no dia de hoje, aquela tragédia lá na cidade de Petrópolis. Irmãos, em fração de segundo a terra veio e engoliu tudo. Quantas coisas perdidas, você já parou para notar? Quantos sonhos, quanto trabalho, quanta dedicação não foi numa leva.
Pastor, então quer dizer que nós não devemos trabalhar por essas coisas? Não, não é isso. Mas a Bíblia está dizendo, não seja insensato, não ponha o teu coração nisso. Mas o seu coração tem que estar em Deus, ajuntai tesouro no céu. Então esse deve ser o alvo de cada um de nós. Nós não podemos permitir que a cobiça e o materialismo venham roubar isso de nós, irmãos. Nós precisamos aprender a ser generosos. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha, enriquecer materialmente não é errado, diga amém. Então olha, se Deus tem isso para você, louvado seja Deus, que você seja muito rico, diga amém aí, que você seja abastado, abençoado, que você tenha em abundância, amém, mas não prenda seu coração nisso, seu coração não pode estar nisso, irmão. O nosso maior anseio deve ser pela riqueza celestial, é pela presença de Deus, é pela glória de Deus. Pela cobiça do seu coração, muitos homens têm perdido tantas coisas nesse mundo, irmãos. Coisas que muitas vezes eles mesmos construíram, agora eles mesmos estão destruindo. A riqueza espiritual, ela tem de vir antes. Se você não for plenamente satisfeito em Deus, você não será mais plenamente satisfeito em nada na sua vida. Então seu coração deve estar no Senhor, amém? A Bíblia diz para nós que há valores maiores do que os bens e o dinheiro. Olha o que diz para nós Provérbios 15, 16 e 17. A palavra diz assim, olha: melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de legumes onde há amor, do que um boi inteiro acompanhado de ódio, irmãos. Você está entendendo como a palavra de Deus ela é profunda? Tem muita gente dizendo assim, olha, talvez se eu tivesse a vida que fulano tem, a minha vida seria muito boa. Na verdade, se você tirasse a avareza do seu coração, a sua vida seria extraordinária. Então a palavra de Deus está dizendo muito sabiamente para nós, dizendo assim, olha, você pode ter pouco, pouquinho, quase nada, mas se tem temor do Senhor, você tem um grande tesouro. É muito pior do que você ter tanta coisa e tanta inquietação, irmãos. Parece que aqueles, quanto mais tem, mais inquietam ficam, mais querem ter, não tem paz. A Bíblia está dizendo assim para nós, olha, um prato de legumes é muito melhor do que um boi inteiro quando tem ódio nesse lugar. A Bíblia está falando que os valores espirituais, o temor ao Senhor e também os valores emocionais como o amor ao dinheiro ao invés de ódio, a Bíblia está dizendo assim, olha, esses valores têm que prevalecer sobre os demais. A Bíblia, ela não é contra a riqueza, pelo contrário, eu creio que Deus quer nos fazer prosperar, amém? Irmãos, se nós entendermos isso, se nós entendermos que Deus quer nos fazer prosperar, mas Ele não prospera avarentos, irmãos. Ele não prospera avarentos. Eu lembro, olha, muito tempo atrás, há muitos anos atrás, uma pessoa sentou para conversar comigo e ela disse assim, olha pastor, eu estou passando por algumas dificuldades na minha vida financeira. É uma onda como as pessoas vêm conversar com a gente, sabe? E diz assim, o senhor entende, né? É por isso que eu não estou dizimando, é por isso que eu não estou entregando meu dízimo, as coisas estão difíceis, as coisas estão apertadas, mas Deus entende, né? Há vontade de dizer, deixa de ser cabra safado. Mas aí eu disse assim para ele, eu disse, olha, se você tivesse uma empresa e a sua empresa começa a crescer e você precisa de alguém que esteja ao seu lado, alguém que você confie muito,
Você tem 2 funcionários que são muito habilidosos. Um é extremamente fiel a você. O outro você duvida do seu caráter. Quem você promoveria para estar ao seu lado? E sem titubear ele disse: aquele que é fiel a mim. E eu disse: por que você acha que Deus vai promover você, infiel? Você está entendendo? Por que você acha que Deus vai promover alguém que está roubando a Ele? Você está entendendo? Então olha, nós precisamos entender aqui que Deus não é, irmãos, contra a nossa prosperidade, mas nós não podemos colocar a riqueza no nosso coração. A riqueza, irmãos, ela é uma consequência, ela vem. Nós não vamos simplesmente buscar isso na nossa vida. Sim, ela é fruto de trabalho e nós vamos trabalhar, mas o nosso coração não pode estar ali. Você está me entendendo? Amém? Então olha, Deus quer sim fazer prosperar. Irmãos, você que tem o seu negócio, você que tem o seu empreendimento, ore, coloque isso diante de Deus. Você já parou para pensar, olha, como seria extraordinário, né? Você indo muito bem, quanto você não poderia abençoar essa casa, quanto você não poderia abençoar os projetos dessa casa, quanto Deus não pode usar você, você está entendendo? Mas antes de te fazer prosperar, Ele quer alinhar o teu coração, para que você não se perca. Viver em contentamento não significa acomodar-nos de modo a nunca chegarmos a lugar algum. Não, nós não podemos apressar as coisas. Provérbios 13:11 diz assim, olha: a riqueza obtida com facilidade, essa diminui, mas quem a ajunta pelo trabalho, esse a vê aumentar. Deus faz prosperar o trabalho das mãos daquele que trabalha, amém? Aleluia. Provérbios 11:28. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como as folhagens. Diga amém. Nós não podemos ser gananciosos, mas nós devemos ter contentamento. Então olha, os problemas ligados ao dinheiro são o perigo da altivez e o risco de fazermos das riquezas a nossa esperança. É você achar que o dinheiro pode comprar tudo. É você achar que o dinheiro pode tudo. Irmãos, quem pode tudo é Deus, diga amém. Então aprenda a ter contentamento. O contentamento é justamente a forma de não permitirmos que estes erros alcancem o nosso coração. Então nós precisamos aprender a ter contentamento nas nossas finanças, amém? Tenha contentamento naquilo que o Senhor tem lhe dado, para que Ele possa te dar ainda mais. A Bíblia fala para nós finalizarmos, que numa certa ocasião Abraão se coloca numa guerra. É aquela guerra conhecida como a guerra de 5 reis contra 4. E a Bíblia diz que Abraão ele vence aquela guerra. E quando ele vence aquela guerra, ele vai ganhar ali os despojos daquela guerra. E ele então chega para o rei e ele coloca tudo que ele conquistou diante do rei. E o rei diz: não, você pode ficar para você. Já pensou que coisa extraordinária? Ele diz assim: não, eu não quero nada, apenas aquilo que é o suficiente para aqueles que vieram lutar contra mim, para que amanhã você não venha dizer: Abraão enriqueceu por minha causa. Abraão entendeu e disse: a minha prosperidade vem do Senhor, o meu coração está em Deus. Irmãos, às vezes confiar vai ser um desafio para nós. Você vai dizer assim: meu Deus,
Eu tenho que ficar mesmo esperando para ver o que o Senhor vai fazer? Será que eu não posso dar uma forcinha para o Senhor? Eu até sei mais ou menos o que eu posso fazer. Você precisa ter contentamento. Crer naquilo que Ele diz na sua palavra: eu estarei com você. Eu não deixarei você.